O TRE de Rondônia esperava que mais de 1 milhão de eleitores fossem às urnas neste segundo turno, em todo o estado decidir o novo governador e presidente da República. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, 289 mil eleitores deixaram de votar neste segundo turno, registrando 24% de abstenção de eleitores, considerando a média nacional, que é de 20% a 25%. Especialmente Vilhena, Jaru, Ariquemes, Porto Velho até que teve uma votação expressiva. Mas essa cidade que eu mencionei teve um número de votação, de comparecimento do eleitor bem reduzido, né? Nós não sabemos ainda qual é a razão dessa baixa votação, mas nós estamos fazendo um trabalho aqui na Justiça Eleitoral de Rondônia de coletar esses dados, fazer uma análise desses dados e depois procurar uma metodologia a fim de fazer com que o eleitor se interesse mais por esse exercício de direito de votar para escolher uma pessoa que vai representá-lo. Foram registradas 370 ocorrências do Disque Eleição, sendo 343 pedidos de informação, 16 relatos de possíveis crimes eleitorais e 6 ocorrências policiais. Aqui em Porto Velho, houve um mandado de busca e apreensão e uma condução coercitiva com audiência de custódia. Que providências estão sendo tomadas? Bom, nós temos um procedimento legal a fim de resolver essa questão. O moço, o cidadão que estava com o vídeo recomendando colar as teclas da urna, ele foi preso, foi apreendido, veio para cá, foi feita uma audiência de custódia e foi feito um tipo de uma negociação processual que é previsto na lei, que é no sentido de ele se comprometer a não fazer mais aquilo, não se ausentar da região e pagar uma multa e ficar sujeitos a certos compromissos, como comparecer perante o juiz, etc. e tal. 39 urnas apresentaram problemas técnicos e 33 foram substituídas. Segundo o TRE, o pleito foi tranquilo em todo o estado. Tá, então, bom, e agora a gente conversa com o jornalista e comentarista Sérgio Pires sobre o segundo turno das eleições. Seja bem-vindo, Sérgio, mais uma vez. Bom dia, minhas queridas colegas. Cada vez mais lindas, eu cada vez mais feio e velho. Não, nada. Mas as eleições desse domingo, vamos confessar, não trouxeram surpresa, né? A gente sabia já mais ou menos o que ia acontecer. Não sabia a proporção. Segundo turno, né? Qual a sua análise aí do segundo turno? Pois é, o segundo turno foi assim. Em nível nacional, eu acho que houve alguma surpresa assim pequena. Ninguém, na sua sã consciência, diria que o Bolsonaro não ia ganhar a eleição. Era óbvio que ele ganharia. O que se discutia é qual o nível de diferença para o PT, para o candidato do PT e para as oposições. Pois o país saiu mais ou menos dividido desse segundo turno. O Bolsonaro ganhou com 10 milhões de votos, mas o PT e a oposição saíram muito fortalecidas ainda. Porque o que se imaginava? Que ele iria destroçar as oposições, né? E isso não aconteceu. Ou seja, tem um volume de brasileiros, na faixa de 47 milhões de brasileiros, que acham que o PT era o melhor para o país, ainda acham, depois de tudo que aconteceu. Então a gente vai ter agora que analisar, deglutir, pensar sobre por que aconteceu isso. Ninguém, em sua consciência, imaginaria que o PT fosse tão longe. Foi. Agora, aqui em Rondônia, não. Mas será que isso não se deve, talvez, a... Não porque as pessoas acham que o PT é ainda a melhor opção, ou porque o Bolsonaro tem alta rejeição ainda no país? Mas a verdade é a seguinte, nós não tínhamos escolhas. Ou era um ou era outro. Não tinha uma terceira via. A terceira via era o voto nulo ou o voto branco. O que caracterizou uma coisa muito até inesperada sob certo aspecto foi o número de abstenções, ou seja, eleitores que não foram votar tanto em nível nacional como em nível estadual. Aqui, o estado de Rondônia foi onde houve o maior percentual de abstenções do país. Nós tivemos quase 27% de abstenções. Inclusive, eu vi que também o número de brancos e nulos também foi alto aqui. 7% para presidente, né? Não votaram. O número de brancos nulos... Não, só as abstenções somaram mais do que os votos do Expedito Júnior, que foi o segundo colocado. Então, na verdade, o primeiro colocado foi o Coronel Marcos, com mais de 500 mil de votos, uma vitória estrondosa. O segundo colocado foram as abstenções.
E o terceiro colocado foi o candidato tucano do PSDB, Expedito Júnior. Então aqui o quadro estava mais ou menos claro. Por quê? Porque Rondônia abraçou o fenômeno Bolsonaro. Como vários outros estados, do norte, do centro-sul. No Nordeste não, no Nordeste onde tem a maior pobreza, onde as pessoas dependem mais do governo, é lá que houve a maior concentração de votos para o PT novamente. Por causa de Bolsa Família, por causa dos programas sociais, enfim. E o que se questiona também é como que a prisão do Lula não influenciou no voto dessa gente, como a Operação Lava Jato não influenciou no voto dessa gente. Ou seja, para esses brasileiros, essas questões de prisão, de quadrilhas, de assalto a bancos, de quebra da Petrobras, são secundárias. O que importa para eles é o Bolsa Família e aquelas coisas que mantêm eles vivos. Né? A gente tem que, infelizmente, tem que dizer isso, porque é uma constatação. Quem depende dos recursos públicos, dos recursos federais, não quer saber se o Lula está na cadeia ou não, quer saber se lá no fim do mês ele vai receber a Bolsa Família dele. E no caso de Rondônia, você acredita que os números demonstram que o então candidato Expedito Júnior não avançou do primeiro para o segundo turno? Eu tenho a impressão assim, a única chance que o Expedito tinha era de não enfrentar o candidato Bolsonaro. Era só. Se ele, por exemplo, numa disputa com o Maurão de Carvalho, que foi o terceiro, ele teria grande chance de ganhar a eleição. Teria grande. O Maurão também estaria com uma condição. Eles iam disputar voto a voto, na minha opinião. Agora, quando saiu do primeiro para o segundo turno o candidato do Bolsonaro, aí todos nós, a gente que convive na política, a gente fala nos corredores, todo mundo sabia que o Expedito tinha perdido a eleição. A partir do dia 7 de outubro. Não havia uma só voz coerente, com algum conhecimento, com alguma base que dizia, ah, não, agora o Expedito vai explodir de votos. Não vai, porque essa eleição foi completamente atípica. E Rondônia foi um dos estados brasileiros que mais votou no Bolsonaro. Nós tivemos no estado aqui 70-30. E em Porto Velho, o Bolsonaro teve 61% dos votos contra 39% do Haddad. É uma eleição completamente atípica por causa do fenômeno do mito. Bolsonaro, que se chama de par-mito. Ele diz, mas você acredita que essa onda Bolsonaro, ela é reflexo do movimento anti-PT ou de uma proposta do Novo, que não é tão novo assim, porque ele já exerce cargo político há bastante tempo? A grande maioria do eleitorado brasileiro não votou no Bolsonaro, votou no candidato contra o PT. Mesmo dentre tantas opções, né, que a gente... mas que opções? Que opções? Vamos lá. Amoedo. O Amoedo, ninguém sabe quem é. Ele daqui provavelmente na próxima eleição, o Amoedo vai ser um dos nomes mais cotados para assumir a presidência. Dependendo, claro, do que o Bolsonaro fizer. Mas ninguém sabia quem era. Os outros nomes, todos eram o mesmo do mesmo. O mesmo discurso de 50 anos atrás na política. Não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. As pessoas encheram o saco com isso. Aí aparece um cara que começa a dizer o que boa parte da população quer ouvir. Ah, então é esse o cara. Não é aquele, é esse. E por isso que ele teve essa votação. Eu acho que a gente deve saudar o novo presidente, torcer para que dê certo, mas não vejo o futuro do Brasil em ótimas mãos. Não vejo. Acho que está em mãos razoáveis. E tomara que a partir daí elas comecem a tratar o nosso país melhor um pouco. Perfeito. Obrigada, Sérgio, mais uma vez, viu? Muito esclarecedor. Eu volto aqui daqui a pouco para entrevistar o candidato, o governador eleito de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, ok? Perfeito. Um abraço a vocês. Então continue aqui com a gente, por favor, para a gente já então entrevistar o novo governador de Rondônia, né, Renato? Isso mesmo. Bom, e o ato de votar traz uma sensação de dever cumprido para a gente, não é mesmo, Renato? É verdade, Luana. Nossa equipe foi ouvir a população sobre o assunto, então vamos ver quais foram as respostas. Para a maioria dos eleitores, o ato de votar traz uma sensação de dever cumprido. Nessa eleição, os discursos de mudança foram os mais citados por eles. Eu quero um país diferente do que eu estou vendo. Então, por isso,
Eu não posso aceitar ter um país com 14 milhões de desempregados. Então eu torço pela mudança e fiz minha parte como cidadão. Mas houve aqueles que votaram nulo por desacreditarem da política. Não consigo mais ver solução para o Brasil. Você votou para presidente e governador nulo? No primeiro e no segundo turno. Não quero compactuar com essa farsa. Está mais acreditando na política? De jeito nenhum. E isso tem crescido entre os brasileiros. No primeiro turno das eleições, por exemplo, os votos nulos e brancos registraram juntos cerca de 8,79%, mas não superaram a eleição passada, quando cerca de 10% do eleitorado anulou o voto ou votou em branco. De acordo com este especialista em direito eleitoral, isso é reflexo de vários fatores. O acirramento entre as disputas é um deles. Nós já vínhamos tendo índices altos de abstenção, de votos em branco, de votos nulos, e com esse ódio que foi muito forte, muito marcante nas eleições, eu acredito que muitas pessoas resolveram se afastar, o que também é muito ruim. Alguém vai ser escolhido. Quem não vota, quem anula o voto, quem vota em branco, está também determinando o resultado da eleição, porque somente os votos válidos vão ser computados. A violência foi outro fator que também marcou as eleições deste ano, segundo o especialista. O caso mais recente é o do mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, de 63 anos, que foi morto a facadas em Salvador após uma briga motivada por questões políticas. O preocupante é que o acirramento alcançou um nível muito elevado. Então, nós acabamos tendo uma preponderância da extrema-direita, da extrema-esquerda, e isso propiciou um embate que foi além do campo das ideias. E isso acaba preocupando também. Outra questão bastante debatida nessas eleições foram as fake news. De acordo com Márcio Nogueira, elas rapidamente se disseminaram e ainda não há ferramentas capazes de combatê-las. E, por outro lado, nós não podemos deixar, e essa é outra lição que essa eleição deixa, nós não podemos deixar que o combate às fake news se torne autoritarismo. É preciso diferenciar a opinião, a liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de pensar e expressar o que se pensa é sagrada. É um valor em si mesmo. Não pode jamais ser objeto de censura por quem quer que seja.